O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da visitação de Nossa Senhora, a Virgem Maria, que recebe o anúncio do anjo, que ela seria a mãe de Deus, a mãe do Salvador, e ela então, movida pelo Espírito Santo, ela vai, grávida, vai servir Isabel, sua prima, sua parenta, idosa e grávida também de São João Batista. E o interessante, meus santos, é que esta realidade, ela acontece, isto é, a Virgem Maria, grávida, ela vai ao encontro de Isabel, movida pelo Espírito Santo. Isto é, normalmente quando nós recebemos uma notícia muito boa, quando uma grande graça nos é concedida, nós queremos compartilhar primeiramente aquela alegria que nós recebemos. Mas nós vemos aqui no texto evangélico que ela vai primeiramente para servir. Isto é, a Virgem Maria, ela vai, movida pelo Espírito Santo, primeiramente servir Isabel. E é claro, porque ela leva Jesus no seu ventre, uma grande graça acontece a Isabel, né? Que ela é tomada também por uma grande alegria e diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Tudo isso acontece, mas se nós voltarmos uns versículos, estamos aqui no versículo, começamos em Lucas, capítulo 1, versículo 39, se nós voltarmos um versículo, no versículo 38, nós iremos encontrar, nós iremos ouvir aquela palavra de Nossa Senhora, que vai iluminar tudo isso. Quando o anjo apresenta a ela a vontade de Deus, os planos de Deus, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme disseste, faça-se em mim conforme a tua palavra. Isto é, a Virgem Maria, ela é desapegada dela mesma, por isso que ela vai
primeiramente para servir. É claro que ela também comunica a alegria de estar grávida, de carregar no seu seio o Filho de Deus, de ela mesma ter sido escolhida para ser a mãe de Deus. Mas ela olha primeiramente a necessidade da sua prima. Ela sai de alguma maneira do centro. Ela vai para servir. Por quê? Porque ela é desapegada de si mesma. Por quê? Porque ela é a escrava do Senhor. O que é um escravo? Eu sei que esse texto muitas vezes é traduzido com a palavra servo, eis aqui a serva do Senhor, mas a palavra servo, ela não consegue expressar com toda a profundidade como a Virgem Maria se colocou e se colocava diante de Deus. Isto é, ela era escrava, ela era propriedade, ela não tinha vontade própria. A sua vontade era fazer a vontade de nosso Senhor. Por isso que ela mereceu carregar o Filho de Deus. Por isso que ela mereceu se tornar a mãe de Deus. A mãe do Filho de Deus. Por quê? Porque ela estava disposta a ser escrava de Deus, desapegada de si mesma, propriedade. Pois bem, nós ontem celebramos Corpus Christi e nós meditávamos um pouco a respeito desta realidade de nós carregarmos Jesus em nós. E eu gostaria de fazer a reflexão da homilia de hoje, quer dizer, fazer a reflexão do texto de hoje à luz do mistério que nós ontem celebramos. Isto é, o que é que nós podemos tirar hoje para a nossa vida espiritual? Ora, nós também carregamos Jesus em nós. A Virgem Maria carregou Jesus no seu seio, no seu ventre. Nós, quando comungamos, nós carregamos Jesus em nós, no nosso corpo também. Mas para que este ato de portar Jesus em nós seja frutuoso, seja santificador, é necessário que nós também sejamos escravos do Senhor. Isto é, nós precisamos nos colocar como propriedade de Deus. Nós precisamos estar dispostos a não possuir a nossa própria vida, para que, quando nós recebermos Jesus em nós, isso seja frutuoso e santificador. Porque a tendência que existe em todos nós, desde o primeiro pecado dos nossos pais, é de nós querermos ser donos de nós mesmos. Nós não queremos ser escravos, pelo menos o homem pecador, o homem iludido por Satanás. Ele quer ser senhor, ele quer ser conhecedor do bem e do mal. Ele mesmo quer escolher o que é certo e o que é errado. Mas quando você se coloca como escravo de Deus, você diz: Senhor, o meu direito é não ter direito. A minha vontade é a tua vontade. Eu quero que os teus planos se cumpram na minha vida e a tua vontade prevaleça nos meus atos, não os meus planos, mas os teus planos. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E, meus santos, isso pode parecer romântico, muito bonitinho de ouvir e até de falar, mas não é fácil. A renúncia de si mesmo, da própria vontade, e dizer: eis aqui o escravo do Senhor. Eu sou teu escravo, Senhor. Eu sou tua propriedade. Eu ouço às vezes as pessoas rezando aquela oração de consagração a Nossa Senhora, e quando chega na parte
como coisa e propriedade vossa, as pessoas mudam, porque elas não querem ser coisa e propriedade de Deus. Eu sou filho, eu sei, mas o que é que quer expressar aquela palavra coisa e propriedade? Isto é, que eu me coloco nas mãos de Deus para que apenas a vontade dele na minha vida prevaleça. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela com as suas figuras de linguagem que lhe eram tão próprias, ela dizia que ela queria ser uma bolinha nas mãos de Jesus, que ele brincasse com ela quando lhe aprovesse, como uma criança brinca com uma bolinha, e quando não quiser mais, que jogue lá para o canto, e pronto. E quando ele quiser novamente, ele vai lá e pega aquela bolinha. Vocês percebem nessa linguagem, nessa figura tão infantil? Sim, mas vocês percebem a profundidade disso? Isto é, Senhor, que o Senhor faça em mim conforme lhe aprouver. Se o Senhor quer, por meio da minha vida, servir, fazer da minha vida um serviço, eis aqui o escravo do Senhor. Se o Senhor quer, por meio da minha vida, sofrer, eis aqui o escravo do Senhor. Se o Senhor quer, por meio da minha vida, completar na minha vida aquilo que falta da tua paixão na minha vida em humilhação. Imagine quando nós lemos aquelas histórias dos profetas, nós vemos humilhação, sofrimento. Se o Senhor quiser assim viver na minha vida, eis aqui o escravo do Senhor. O que tu quiseres, eu quero, porque eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. Repito, meus santos, compreendamos isto. É bonito, eu não vou negar, é muito bonito mesmo. De alguma maneira, nos aquece o coração, mas abramos os olhos. Não é fácil. Sem a graça de Deus, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem a luz de Deus, reza a sequência de Pentecostes, nós não podemos, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Cristo, nós não só não seremos escravos, como não seremos servos, como seremos uma desgraça. Não é que sem a graça de Deus, sem o auxílio da graça, eu não serei um escravo, mas eu serei um servo. Eu não serei nada, eu serei uma desgraça. Na vida da igreja, na família, na minha família, na comunidade, eu serei uma desgraça. Mas com a luz que acode, tudo o homem pode. Tudo posso naquele que me dá forças. Não é assim que diz São Paulo? Então vamos lá, meus santos. Vamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça. Vamos pedir a nosso Senhor que Ele fortifique, que Ele nos fortifique na nossa fraqueza, para que nós colaboremos com a graça, para que nós vivamos também, cada um no seu estado de vida, aquilo que a Virgem Maria viveu em plenitude. Eis aqui a escrava do Senhor. Aí sim, meus irmãos, quando nós carregarmos Jesus dentro de nós, na comunhão, aquela comunhão recebida será santificadora. Quando nós recebermos Jesus no nosso corpo, na nossa alma, no Santíssimo Sacramento, aquela comunhão será frutuosa, porque vai encontrar em nós as disposições necessárias para frutificar. Porque senão, nós iremos muitas vezes, receber o sacramento, mas sem fazer a comunhão necessária. Iremos receber mesmo que em estado de graça.
iremos receber o sacramento. Mas o sacramento, por culpa nossa, por não cooperação nossa, não vai frutificar na nossa alma e não vai, por culpa nossa, não vai nos fazer instrumentos da graça, do amor e do serviço, como nós vemos hoje na Virgem Maria, nesta festa que nós celebramos. Peçamos à Virgem Maria que ela tire, ela como mãe sabe muito bem como fazer, que ela tire do nosso coração o medo de ser escravo de Deus. Quem aqui não já teve a experiência de quando arranhou o joelho, ou quando tinha que tomar uma injeção, e a mãe dizia assim: vai ser bom, eu estou aqui, não vai doer. Doía, né? Não vai doer, eu estou aqui. E o conforto da mãe nos dava segurança para deixá-la colocar aquele álcool no nosso joelho ralado, ou deixar que nos aplicassem aquela injeção, porque a minha mãe está comigo. Que Nossa Senhora, então, peçamos a ela que ela tire do nosso coração o medo de ser escravo de Deus, o medo de ser propriedade de Deus, o medo de não ter vontade própria, porque existe no nosso coração, marcado pelo pecado original, existe o medo de ser propriedade, escravo, de não ter vontade própria, mas é a condição da possibilidade de nós progredirmos na vida espiritual e experimentarmos a santidade de Deus manifestada na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.